tecnológico. Foi, R$ 800, até eu queria. Vamos lá. Gente, hoje a gente vai continuar com o conteúdo de hidroginástica. E o que a gente vai falar aqui hoje serve não só para hidroginástica, mas para também muitas das atividades que vocês vão ministrar ao longo da carreira de vocês. Serve para ciclismo, serve para corrida, serve para ginástica localizada. Então a gente consegue aí ampliar a caixinha de vocês, tá? Então ampliem a caixinha do repertório do que a gente vai falar aqui para todas as aulas. Antes da gente voltar para o conteúdo propriamente dito, vocês têm alguma dúvida? Leram lá a apostila? Tem alguma dúvida? Fala aí. Ou cálice para sempre. Vocês não leem pomba nenhuma, né? Aí depois vão ficar... Fala aí, Pamela. Dúvidas? Vocês não leem nada. E depois ficam pedindo revisão para V1. Eu vou falar assim, a revisão está na página tal daquela apostila lá. E aí, eu quero ver vocês se virarem. Nada, tudo tranquilo. Aquela apostilinha de... Fez pergunta pelo WhatsApp? Nem te vi, Pamela. Cadê tu? Deixa eu ver. Não achei não, cara. Tô falando que vocês me deixam doido. Vou mandar... Ah, tá. Achei aqui, ó. Aí, que isso, hein? Gostei de ver, Pamela. Fazer um resumo sobre os tópicos da página 12. Então, vamos embora, direto. Aqui é hard work, papai. Vamos embora. Compartilha a tela. Acha lá. Página 12. Aqui. Ah, mas isso é o... Ah, não. Isso eu falei. Aula passada. Todo mundo vendo a tela aí? Tá todo mundo ok? Dá um joinha aí se vocês estão conseguindo ver. Tá? Beleza. Show. Então vamos embora. Vamos lá. Deixa eu crescer aqui. Bom, começar, alguém pediu para entrar na reunião. Deixa eu voltar aqui para os atrasildos. Vamos lá. Os princípios do treinamento desportivo, né? Eles regem, né, todos os desportos, eu não gosto de chamar de desporto, todas as atividades, né, todas as atividades elas são regidas pelos princípios do treinamento desportivo. Então, eu tenho 9 princípios principais e dentre eles, né, como eu falei na última aula, volume, intensidade, adaptação e sobrecarga talvez sejam os mais importantes. Então, a gente tem, né, fazendo um resumo breve, individualidade biológica. Cada ser vai responder de uma maneira diferente ao mesmo estímulo. Então, cada um vai ter uma resposta, mesmo que o estímulo seja igual, eu vou ter respostas diferentes. Continuidade. Eu só vou me adaptar se eu continuar treinando. Se eu não treinar, se eu não dar continuidade ao meu treinamento, se eu não tiver regularidade, eu não me adapto. Então, se eu fizer natação uma vez a cada 15 dias, eu não vou me adaptar, né? Eu vou simplesmente travar uma luta contra
a minha limitação biológica. Continuidade e especificidade. Se eu quero nadar, eu tenho que treinar natação. Não vou nadar para eu correr melhor. Eu vou nadar para eu nadar melhor. Então, a adaptação, a especificidade, ela só eu só consigo me adaptar àquilo que eu especificamente eu treino. Adaptação. O meu corpo, ele vai responder se adaptando. E aí, quando ele se adapta, eu tenho um platô. Né? Isso é muito comum, a gente ouvir falar muito na nutrição, enfim, né? Eu cheguei no meu platô. Então, isso é uma fala muito comum. Né? Então, para a gente precisa se adaptar para readaptar. Quebra esse platô, readapta. Quebra o platô, readapta. Princípio da sobrecarga. Eu preciso dar sobrecarga, ou seja, eu preciso dar um estímulo maior, com mais carga, seja a carga, e aí que no nosso caso é a água, né? Eu preciso dar mais carga, para quê? Para ter mais adaptação. Interdependência volume e intensidade. O volume, no nosso caso, pode ser o tempo, mas o volume também pode ser a distância, né? E a intensidade é a carga ou a frequência cardíaca, limiar de esforço, por aí vai. Variabilidade. Quanto mais variados são os meus estímulos, maior o número de adaptações que eu tenho. Reversibilidade. Tudo que vai e volta. Se eu não treino, se eu deixo de treinar, eu volto para o meu padrão biológico anterior ao treinamento. O corpo ele é preguiçoso. E a treinabilidade, como a gente falou, que é a experiência, digamos assim. Quanto mais eu treino, mais adaptado eu sou, menos energia eu gasto para executar a mesma tarefa. Beleza, Pamela? Como é que foi? Tranquilo? Dúvidas? Fala comigo aí. Deixa eu ver aí. Beleza? Então vamos que vamos. Tipos de treinamento. Desse eu vou falar quem faz ginástica, eu vou falar isso também quando a gente falar de ciclismo indoor. Vou falar exatamente isso. O slide é quase igual, só muda a figura. O tipo de treinamento, né, os tipos de treinamento, eles podem ser abordados de duas maneiras diferentes. Do ponto de vista fisiológico e do ponto de vista didático. Fisiológico, eu tenho o treinamento aeróbio e o treinamento anaeróbio. E aí, isso vocês já devem estar cansados de ver, né? O aeróbio é aquele que demanda oxigênio. E o anaeróbio é aquele que não demanda oxigênio. Aí eu pergunto para vocês, existe algum treino 100% anaeróbio? O que vocês acham? Existe algum treino 100% anaeróbio? Deixa eu ver aqui. Responde aí, gente. Participa aí. Treino de apneia. Beleza, mas o treino de apneia é um treino para apneia. Um treino anaeróbio, eu vislumbro muito difícil. Mas existe alguma atividade, um esporte, seja eminentemente anaeróbio, só anaeróbio? Existe alguma competição esportiva só anaeróbio? O que vocês acham? E não? Também não? Bom, existe. As competições de 25 metros
de natação e a corrida de 100 metros são feitos em apneia. Tá? Então, eles são 100% anaeróbio. De resto, não existe uma modalidade, um esporte, uma atividade que seja essa é aeróbia, essa é anaeróbia. Existem predominâncias. Então, uma é predominantemente aeróbia, a outra é predominantemente anaeróbia, mas se não for uma corrida de 100 metros ou se não for uma natação 25 metros, ou é um misto mais para anaeróbio ou um misto mais para o aeróbio. Beleza? Didático. Do ponto de vista didático, o treino ele pode ser intervalado, contínuo e fartlek. O treino intervalado, gente, é óbvio, né? Ele tem um intervalo. E aí, o que seria esse intervalo? É o descanso? É a recuperação? Como é que eu vou caracterizar um intervalo durante um treino? Como é que eu caracterizo que um treino ele é intervalado? O que vocês acham? Fala para mim aí. O que é o treino intervalado? O que caracteriza o intervalo do treino intervalado? Repouso, uma pausa em exercício em baixa intensidade. Baixa intensidade, tá. Então, o Guilherme falou repouso. Sueli, entre uma força e outra. Entre uma força ou entre um esforço, né? Um treino com diferentes intensidades. Bom, o que caracteriza um intervalo? Não é uma diferença de intensidade apenas. Não é um espaço entre um e outro. O intervalo ele é caracterizado pela diminuição da frequência cardíaca. Então, eu tenho que necessariamente, se o treino é intervalado, necessariamente em algum momento do treino, a minha frequência cardíaca vai cair. Até quanto? Até 60% ou menos da frequência máxima. Então, quando eu estou em 60% ou menos da minha frequência máxima, eu estou em recuperação. Então, o treino intervalado é aquele treino que em algum momento eu alcanço, né, 60% ou menos da minha frequência cardíaca. E aí o treino intervalado ele pode ser ou intensivo ou extensivo. O treino intensivo ele tende a ter picos de intensidade, ou seja, de frequência cardíaca maiores. Eu tenho mais picos de frequência cardíaca no treino intervalado intensivo. Então, por exemplo, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, eu tenho lá 8 estímulos de 95% da minha frequência cardíaca. Isso é um treinamento intervalado intensivo. O treinamento intervalado extensivo já é diferente. Eu já tenho um momento de estímulo, ou seja, o volume é maior. Então, o treinamento intervalado intensivo e extensivo, a gente pode linkar ele diretamente com a interdependência volume-intensidade. O intervalado intensivo eu tenho mais intensidade. O intervalado extensivo eu tenho mais volume. Simples assim, tá? E o treino contínuo? O que vocês acreditam ser o treino contínuo? E se não quiser escrever, quiser falar, pode falar aí, abre o microfone e fala. Então, aquecimento antes de começar. Não, esquece aquecimento. Aquecimento é aquecimento. Aquecimento não tem nada a ver com o treino propriamente dito. Tá? O
O intervalo é quando você desce de uma frequência cardíaca para baixo de 60. Se eu desço de 80 para 70, não é um intervalo, tá? Só diminuir a frequência cardíaca, mas não caracterizei um intervalo. E aí pergunto para vocês o que é o treino contínuo. Vamos lá. Continuei. Lucão respondeu: mesma intensidade no treino. Guilherme, mesma frequência cardíaca. Vinícius, sem alteração no BPM. Né? O que vocês acham aí? Rayana mantém a frequência cardíaca. Vou falar para vocês. 9 entre 10 respostas quando eu pergunto treino contínuo em qualquer nível, tá? Nos cursos, em aula, enfim. Dão essa resposta que vocês deram. Manter a mesma frequência. E não é. O treinamento contínuo, ele não quer dizer que você vai manter a mesma frequência o treino inteiro. O treinamento contínuo é aquele treinamento que você não tem intervalo. Simples assim. Então, é um treino que em nenhum momento você baixa a sua frequência abaixo de 60. Mas não quer dizer que você possa transitar entre 70% e 100% da sua frequência cardíaca, por exemplo. Então, eu tenho uma faixa mais alta de frequência cardíaca para trabalhar. E esse é o nosso grande erro. Por a gente não saber conceituar o que é o treinamento contínuo, o treinamento contínuo acaba ficando chato. Porque a gente mantém o mesmo patamar e aí geralmente é um patamar baixo, quando é justamente o contrário. O treino contínuo é aquele treino que em nenhum momento você tem abaixo de 60% da sua frequência cardíaca. Ou seja, em nenhum momento do treino você tem uma percepção de esforço moderada. É sempre pauleira. É sempre uma percepção de esforço moderada forte para cima. E aí o treinamento contínuo, ele pode ser um treinamento de alta ou de baixa intensidade. Poxa, Felipe, mas você está falando que o treino pode ser de baixa intensidade. Sim, o de baixa intensidade ele vai transitar numa faixa de frequência menor. E vai variar aí, a gente vai ver lá na frente, entre 70% e 85% da frequência. E o de alta intensidade é o tempo inteiro numa frequência cardíaca mais alta, uma faixa de frequência cardíaca mais alta. Então não pensem vocês, não cometam esse erro grave de achar que o treino contínuo é um treino fácil. Muito pelo contrário, é um treino mais desgastante, mais difícil, tá? Por exemplo, eu tenho lá, quando a gente, quer dizer, aqui não vai ser, né? Mas vai ser na turma de ginástica, quando a gente for falar de ciclismo indoor, eu vou mostrar alguns parâmetros que a gente tem lá no Bike Studio, lá na Bodytech, eu consigo metrificar tudo, né? Lá a gente consegue ter a métrica de absolutamente tudo. Quanto o aluno fez de força, frequência cardíaca, enfim, tudo. E os treinos contínuos, eles costumam queimar muito mais caloria que os treinos intervalados. Por quê? Porque a tua média de frequência cardíaca é mais alta o tempo inteiro. Então, se você está fazendo mais força, você está gastando mais energia. Se você está catabolizando mais, obviamente você vai ter mais calorias queimadas. Beleza? Treino Fartlek. O treino Fartlek, ele foi criado por um cara chamado Emil Zatopek em 1954, se eu não me engano, na Olimpíada de 54. E esse cara, ele é o único atleta até hoje que ganhou os 5, os 10 e a maratona, ou os 800, os 5 e os 10. Enfim, deixa eu dar um Google aqui que eu vou responder isso direito para vocês. Mas o Zatopek, ele é o único atleta que consegue ganhar, né, numa mesma edição da Olimpíada, consegue ganhar os 10 mil metros. É isso aí.
Ele ganhou os 5 e os 10. Aqui, ó. Ele morreu em 2000, cara. O único atleta a vencer os 5, os 10 e a maratona em uma mesma Olimpíada. Isso não vai ser um feito repetido por nenhum ser humano, porque a gente sabe que a configuração de corpo, a configuração de preparação de um atleta que ganha os 5 é completamente diferente do cara que ganha a maratona. Né? O ritmo, o pace, passada, enfim, tudo é diferente. E o Zatopek lá atrás, ele conseguiu ganhar essas 3 provas. Por quê? Porque ele treinava completamente sem um padrão. Então, tinha dia que ele corria na floresta descalço. No outro dia, ele subia um morro carregando um pneu. No outro, ele corria na neve. No outro dia, ele escalava a árvore. Então, esse treino ele batizou de fartlek, que quer dizer jogo de velocidade. O treino fartlek, e aí é outro erro que muita gente comete, é achar que o treino fartlek é bunda lelê. É isso aí e tamo lá. Mas não é. O treino fartlek, ele não respeita a proporção do treinamento intervalado. Ponto final. Mas ele é um treinamento intervalado, tá? Então não é um treino que você pode fazer o que quiser, mas você, dentro do treino fartlek, você pode não respeitar as regras de estímulo. Beleza? Tranquilo até aí, gente? Falei grego ou tá de boa? Tranquilão? Show de bola. Treino de resistência contínua, quase isso. Renato, baixa intensidade, alta intensidade. Ok. Mas o que você tem que... Deixa eu coçar aqui, tá cheio de mosquito. O que você tem que levar em consideração? Essa baixa intensidade, ela não pode ser menos de 60% no treino contínuo, tá? Aline, aeróbio e aeróbio, eles sempre vão andar juntos, tá? Eu sempre vou ter momentos aeróbios correndo junto com momentos anaeróbios. O meu corpo ele não consegue dissociar os dois. Só na apneia que o corpo vai fazer isso, tá? Tranquilo até aí? Beleza? Então vamos embora. Deixa eu voltar aqui. Pô, tá bombando hoje, hein? 50 cabeças, ó. Que isso. Vou fazer até chamada hoje. Vambora. Enquete. Enquanto isso. Olha o meu cabelo. Já tô pirando com um cabelo desse tamanho. Não posso cortar o cabelo, que eu corto o cabelo lá no terreirão. O terreirão tá 500 mil pessoas lá. Minha mãe tá 80 anos, não posso sair na rua com a véia. Vou meter a máquina semana que vem. Pois é, pô, vai ficar... Não confio não, Guilherme. Fazer isso não. Aí. Vou passar a máquina, só que eu sou careca, filho. Aí, olha como é que eu vou ficar. Feio pra cacete, mas vambora. Vou cortar na 4. Deixar a máquina 4. Vai ficar lindo. Vamos lá. É isso aí, corte quarentena, modo sobrevivência. Cadê? Cadê meu link, uai? Tá aqui. Beleza? Segue o jogo. Vamos lá. Galera, agora provavelmente vocês vão dar uma bugada no cérebro daqui a pouquinho. Já viram isso aí, né?
escala de percepção de esforço. Vocês, né, principalmente na água, vocês vão usar isso, porque nas atividades terrestres já é difícil você achar alguém que treine, principalmente, né, se não for academia A, B, né, acho que até na B é difícil, na A 50%, mas vai ser muito difícil você ter alguém treinando com frequencímetro. Então, a gente precisa ter um parâmetro de esforço. E a escala de Borg, ela é o mais indicado para esse momento, tá? Então, vamos lá. Como é que eu posso mensurar a escala de Borg? Gente, isso também é outro erro que a gente comete. Percebe na figurinha extremamente forte aqui, ó. Como é que tá a cara do caboclinho? Morto, tá? O extremamente forte, o cara não vai aguentar. Quando a gente coloca um parâmetro de esforço e o cara tá no seu máximo, e o máximo dele, o cara tá rindo, não é o máximo. O máximo é o máximo. O máximo é não estou aguentando mais. Então, a gente precisa mensurar o máximo como interrompeu a atividade. Máximo. E a partir daí a gente vem para baixo, tá? Então, essa escala, ela é dividida, né? Você pode dividir ela dessa maneira aqui, né? Com cores, carinha, número e escrito, né? E aí você vai mensurando o seu esforço, né? O esforço do seu aluno durante o treino. Beleza? Estrutura de uma aula de hidroginástica. A aula de hidro ela vai ter mais ou menos 45 minutos. Beleza? A gente vai trabalhar o aquecimento, a parte principal é a volta calma. O aquecimento e a volta calma, gente, eu não vou falar não, tá? Não vou trazer para vocês, até porque a gente vai ficar aí até meia-noite discutindo isso. Mas o que eu vou precisar prestar atenção? Eu tenho na parte principal, aqui, é onde eu vou escolher, e aí foi o que eu falei antes, sobre o aquecimento, que alguém falou que era o intervalo. A parte principal é onde eu vou escolher se o treino vai ser intervalado, se ele vai ser contínuo, se ele vai ser intervalado de alta, se ele vai ser intervalado de baixa, enfim, tá? Então, nessa hora, nesses 25 a 35 minutos, eu vou aplicar o que eu estou utilizando, tá? Então, se é um treino contínuo, com X estímulos, vai ser agora, entre 25 e 35 minutos. Se é um treino com 8 blocos de X estímulo por Y de recuperação, vai ser dentro disso aí, tá? Vamos lá. Hoje, deixa eu só passar um panorama para vocês aqui rapidinho. O que a gente ainda vai falar? Ó, a gente está aqui, tá? A gente vai falar dos treinos contínuos hoje. Depois a gente tem os treinos intervalados e montagem de aula, tá? E aí a gente fecha o conteúdo de hidroginástica. Então, acho que na próxima aula a gente já fecha isso. Essa parte aqui, gente, eu vou com muita calma nessa hora para vocês conseguirem pegar, porque é importante. Então, não dorme, não buga, não fecha o olho, não fala no WhatsApp. Preste atenção. Vamos lá. Contínuo. A gente já falou que o treino contínuo é aquele treino que em nenhum momento a gente tem a frequência cardíaca abaixo de 60%. Ok? Beleza? Eu tenho
no treinamento contínuo, uma coisa que eu preciso respeitar, que é esta proporção de frequência cardíaca. Beleza? Treinamento contínuo de baixa intensidade. Olha a minha frequência cardíaca. Isso é o de baixa, gente. Pega um frequencímetro para você treinar e chega numa frequência de 85%, para você ver o seu nível de esforço. Você vai estar ofegante, você vai estar com a sensação de coração batendo na garganta, tá? E isso é o treino intervalado, o treino contínuo de baixa intensidade, beleza? E aí eu tenho o estímulo, que é uma faixa de frequência cardíaca estabelecida em um grupo de exercícios. Prestou atenção? O que é estímulo? Uma faixa de frequência cardíaca agrupada em exercícios. Uma faixa de intensidade, uma faixa de um circuito de exercícios, seja lá o que for, uma faixa de frequência cardíaca agrupada. Então, isso é o estímulo. A recuperação, o que é? É aquele momento que eu vou declinar a minha frequência cardíaca. A frequência cardíaca vai cair para 60% ou menos. Beleza? Então, eu tenho isso aí. A relação entre o estímulo e a recuperação, ela não existe. Não tem. Por quê? Porque é um treino contínuo e eu não vou respeitar essa relação, que é a grande diferença do treino contínuo intervalado. Quando vocês pegarem o treino intervalado, vocês vão ver que precisa se respeitar uma proporção entre intervalado e contínuo. Entre estímulo e recuperação. Vocês vão precisar respeitar essa proporção. Se não respeitar essa proporção, vira o treino fartlek. Beleza? Curva de esforço linear, ou seja, eu vou manter esses 70% e 85% numa curva de esforço que não vai se alterar muito. Então, eu tenho 8 minutos. Qual é o tempo que a gente tem de aula? 25 a 35 minutos. Então, eu posso ter 4 estímulos de 8 minutos. Vai ter 32 minutos a minha parte principal. 4 estímulos de 8 minutos, eu posso ter 70% 8 minutos, 75% 8 minutos, 80% 8 minutos, 85% 8 minutos. Pescou ou eu falei grego? Fala aí. Pescou ou falei grego? Volta o quê, gente? Vamos lá. Entenderam nada? Falei espanhol? Vou voltar então. Vou escrever, vou desenhar para vocês, para ficar mais fácil. Deixa eu abrir o Pages aqui. Isso. Deixa eu abrir um Pages aqui. Estão enxergando a tela aí? Beleza? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o... Deixa eu ver se eu consigo copiar do PDF aqui. Ó, então vem comigo aqui. Eu tenho 8 minutos de estímulo. Eu não tenho recuperação, então só tenho estímulo. E a minha faixa de frequência é entre 70% e 85%. Então, como é que eu faço? 8 minutos. Eu tenho 8 minutos a 70%. 8 minutos a 75%. 8 minutos a 80%.
8 minutos a 85%. Essa curva, ela vai crescendo, né? Se eu montar um gráfico, ela vai crescendo, né? Porque vai subindo 70, 80, 85 e por aí vai. Mas, se eu não tiver isso aqui, ó, vou fazer outro aqui. 8 minutos a 85. 8 minutos a 70. 8 minutos. De novo a 85. E 8 minutos a 70 de novo. Qual é a diferença dessa curva que formou para essa? Essa aqui, ela vai fazer um formato de onda, né? Ela vai fazer um formato de onda. Ela vai subir, depois ela vai cair, né? Aqui não, aqui eu tenho uma crescente. Aqui ela vai crescer, depois ela vai cair, depois ela vai subir, depois ela vai cair, depois ela vai subir de novo. Beleza? Entendeu ou continuei falando grego? Tá? Beleza. Então, show de bola. Tá? O treino contínuo, então, o contínuo de baixa, ele mantém, né, um esforço linear que pode ser, eu posso fazer isso, ou posso fazer aqui, ó, 8 minutos, 75, 8 minutos, 80, 8 minutos, 75, 8 minutos, 80, tá? Eu posso, em qualquer circunstância dessas duas, né, ou outras, manter a curva linear. O que é a curva linear? As frequências cardíacas próximas. Eu não tenho picos de frequência cardíaca. As frequências cardíacas estão próximas. Beleza? Tranquilo? Vamos lá? Cadê? Sumiu. Tu tá aqui. Então, beleza. Vamos continuando aqui. Segue o jogo. Contínuo de alta. Olha que já diminuiu aqui, gente. Aproximadamente 6 minutos. E esse aproximadamente, ele é como se fosse uma margem de erro do Ibope. Não necessariamente a gente vai trabalhar com 6 minutos cravados. Então pode ser 4, pode ser 7, pode ser 8. Então um pouquinho para cima ou para baixo não tem problema. Isso é natural. Tá? Então 6 minutos aproximados de estímulo. Mais uma vez, eu não tenho recuperação. Então, em nenhum momento a minha frequência cardíaca vai cair de 60%. Mas olha aqui, duas coisas que eu preciso observar no contínuo de alta intensidade. A minha frequência vai de 70% a 90% e a curva de esforço ela sempre tem que ser crescente. Ou seja, eu tenho que terminar o meu treino no momento mais forte, no momento mais intenso, em 90%. Tá? Então, o que eu preciso considerar no contínuo de alta? E, gente, voltando a dizer, isso não é para hidroginástica só, isso é para tudo, tá? Isso tá aqui, ó. Bibliografia é essa. Carvone, um dos pais do treinamento desportivo. Ele parametriza todos esses métodos de treinamento. Intervalado intensivo, intervalado extensivo, contínuo de alta, contínuo de baixa. Tá? Eu fiz só um Ctrl+C, Ctrl+V do volume do livro dele. Então, recapitulando, contínuo de alta. 6 minutos de estímulo, não tenho recuperação, curva de esforço 70, 90 e ela é crescente. Beleza? Vamos para o desenho?
Então, vamos lá. Morre o contínuo de baixa. Vamos para o contínuo de alta. Ó, 5 minutos a 70%. 4 minutos. Opa. A 75%. 5 minutos a 80%. 4 minutos a 85%. Então, quanto a gente tem aqui? 5 e 4, 9, 5 e 4, 9, 18. E aí eu coloco 6 minutos em 90, vendo Jesus morrendo. E aí eu tenho 25 minutos de parte principal. Quem está chegando agora, Jesus? Alguém caiu? Vamos lá. Tá? E aí eu tenho 25 minutos de parte principal. Ou eu posso fazer 6 minutos. Vocês percebem que a curva ela é crescente, né? Eu estou crescendo aqui. Tava eu com o dedo na tela apontando para vocês. Creio que vocês estavam vendo. Tá vendo aqui, ó? 70, 75, 80, 85, 90. Essa sequência eu tenho que obedecer, tá? Eu posso variar ela numa onda. Por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó. 6 minutos a 60, a 70, 6 minutos a 80, 4 minutos a 70, 4 minutos a 85, 6 e 6, 12, 4 e 4, 20, 4 minutos a 70, 4 minutos a 90. Beleza? Tá enxergando aqui, ó, onde a frequência está subindo, ó? 80, 85 e 90. A curva, ela vai ser uma onda crescente. Beleza? Falei grego aí ou tá indo? De jeito nenhum, Guilherme. Aqui, ó. Onde a frequência está abaixo de 60% aqui? Nenhum momento. 70, 80, 70, 85, 70, 90. Em nenhum momento, o treino intervalado, ele tem que ter, em algum momento, menos de 60% de frequência cardíaca. Beleza? Aí, ó, vamos lá. Eu tenho 6 e 6, 12, com 8, 20, com 8, 28 minutos de parte principal. Beleza? Conseguiram enxergar aí? Estão enxergando? A frequência ela vai aumentar, mas ela não necessariamente ela tem que ser só aumentando. Eu tenho que terminar, eu tenho que caracterizar a curva de subida. Eu estou caracterizando aqui, ó. 80, 85 e 90. Aqui eu fui direto. 70, 75, 80, 85 e 90. No treino, diferente do treino intervalado, desculpa, do treino contínuo de baixa intensidade, que ele me diz que a curva de esforço ela é linear, ou seja, eu não posso ondular essa curva. O que é uma linha? Né? O que é uma linha? É isso. O que é uma curva? Parece até a curva do coronavírus. Com Bolsonaro, sem Bolsonaro. Com Bolsonaro, sem Bolsonaro. Mas vamos lá.
essa linha, né, essa curva, ela vai caracterizar uma curva ascendente, né? Por quê? Deixa eu duplicar ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo duplicar. Consegui? Consegui nada. Mas vocês entenderam, né? Que eu vou colocar outra curva aqui. Que vai ter uma característica maior. Então, eu subi 70, 70, 80. Caí para 70, subi para 85. Caí para 70, subir, tá? Então, ela vai ter uma característica ondulatória mais crescente. Ela vai continuar crescendo, né? Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa que a curva da aula, do treino em si, ele seja crescente. Então, vem 70, 80. Aí vem 70, 85. 70, 90. Percebe que aqui é uma crescente? Ela é ondulatória, mas é crescente. Aqui não. Aqui ela é linear. Tá? Então, eu posso fazer no contínuo de alta intensidade dessas duas maneiras. Ou eu posso fazer ele direto, subindo direto, ou eu posso fazer ele ondulatório, subindo e descendo. Mas em nenhum momento ela vai descer a menos de 60. Vamos lá. Isso, o final tem que ser a maior intensidade do treino. Não, Ivanilson. Esse treino ele pode ser usado com a gente nem falou em frequencímetro, eu falei aqui em escala de percepção de esforço. Então, está dizendo que não há relação estímulo-recuperação. Exatamente, eu não tenho recuperação em momento nenhum aqui. Em nenhum momento eu tenho menos de 60. Lembra? Recuperação 60%. O que é recuperação? Recuperação frequência cardíaca abaixo de 60%. Isso aqui é recuperação. Se eu não tenho isso, se eu não tenho a frequência cardíaca abaixo de 60%, eu não tenho recuperação. Aqui em nenhum momento eu tive recuperação. A frequência caiu, mas caiu para 70%. 70% ainda é um esforço moderado. Beleza? Tranquilo até aí, crianças? Oh, fome não terá. Não. Treino contínuo não tem descanso. Tá? Treino contínuo don't have descanso. Treino contínuo é tiro, porrada e bomba. Tranquilão, crianças?